Eu entrei e esqueci Não, não. de iniciar. Oi, boa noite. Fernanda, Carmen, Iago. Marcelo já estava aqui. Boa noite. Tem gente que eu não consigo identificar. Pérez 6984. Marcos Paulo. Boa noite. Rita, boa noite. Carmen, já falei que você já é suspeita. Fabiana. Oi de novo, né? A gente se encontrou mais cedo. Esperar só mais um pouquinho para o pessoal entrar. Ei, Bia! Dinho! Dinho! E aí, como é que tá o baby? Márcia! Tia! Minha tia também entrou aqui agora. Yara! Ah, Bia, essas carinhas são fofas. Esperar só mais um pouquinho, já são 8 horas, mas a gente já começa. Esse foi um dos temas mais pedidos. E aí não tinha como, né, não falar, não abordar, porque além das pessoas pedirem muito, é uma outra situação muito recorrente também, né, em consultório. Paciente se queixando dessa relação abusiva, né, que desenvolve com outra pessoa, como vítimas, a maioria. Ei, Yara, tudo bom? Dulcineia, Suzana, boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Fran, muito bom, obrigada por estarem aqui. E aí, como eu estava falando, gente, hoje eu vou precisar muito da compreensão de vocês. Marcela, boa noite. Cristine, eu vou precisar muito da compreensão de vocês e da paciência, porque a minha voz não tá legal, minha garganta, ela tá irritada. Então, assim, hoje eu falei muito nos atendimentos e ela não tá mesmo legal, começou ontem. Ei, Letícia, Roberta, tudo bom? Boa noite, bem-vindas todas e bem-vindos. E aí, assim, eu tô tossindo muito mesmo, o tempo virou. E aí eu tô assim, com essa tosse muito chata, então eu vou tossir hoje pra caramba, porque eu tô tossindo o dia inteiro e falando é pior. Então eu vou pedir a compreensão de vocês e a paciência, tá? Ei, Letícia! Bom, vamos começar, né? Porque a gente marcou 8 horas. E o tema, né? Relacionamento abusivo, relacionamentos abusivos e tóxicos. Só pra começar. Peraí, gente, só um minutinho, tá? Tudo bom, Letícia? Só pra começar. Eu até coloquei isso também como subtítulo, porque num primeiro momento, quando a gente fala em relacionamento abusivo, imediatamente as pessoas pensam em relacionamento amoroso, né? Vila Santa. Quem que tá aí representando Vila Santa? Alessandra. É a Alessandra? É, Então, assim, de imediato, a gente pensa nesse relacionamento amoroso, né? De casal. E aí entendam-se, né? Pode ser casal hétero, casal homo, enfim. E não, na verdade, relacionamento abusivo é qualquer tipo de relacionamento. Eu já usei a pastilha, já usei bala, tomei já o mel. É porque hoje a garganta não tá boa mesmo, assim, acho que ela tá meio inflamadinha. Mas vamos que vai dar.
Qualquer tipo de relacionamento, pode ser entre amigos, pode ser relacionamento profissional, qualquer relacionamento social que se tenha, pode ser familiar, né? Ei, Ivete, boa noite, bem-vindos todos que estão entrando. Então, qualquer tipo de relacionamento pode ser desenvolvida ali uma relação abusiva e a relação tóxica. A relação abusiva, ela envolve muito, ela tem um caráter, né, de agressão. E aí, vamos entender também essa agressão de uma maneira bem ampla, né? Não necessariamente a agressão física. E quando a gente fala em agressão, em violência, as pessoas pensam imediatamente vem a ideia, né, da agressão física. E não é, né? Existem agressões de todos os tipos e uma delas, né, que é muito comum e muito silenciosa, né? Ela não é visível, que é a agressão psicológica. Então, as pessoas que passam, né, pela situação de abuso dentro de um relacionamento, né, esse tipo de abuso comportamental, geralmente tem essa característica de se sentirem agredidas, né? E muitas vezes as pessoas não identificam. E eu acho importante a gente falar sobre o assunto, né? A gente mostrar para as pessoas que elas estão dentro de um relacionamento abusivo, porque elas se sentem entristecidas, elas se sentem fragilizadas, mas demoram a identificar aquele caráter do abuso, né? Que está tendo uma relação totalmente deficiente. E aí a gente entende que qualquer relacionamento, e aí eu digo qualquer mesmo, até o profissional, ele tem que ser bom para todas as partes, né, envolvidas nesse relacionamento. E quando é uma via de mão única, né, quando um só se beneficia, tem alguma coisa errada. É uma relação muito pautada na conveniência, né, em algum interesse, embora, né, todas as relações tenham interesses, no melhor dos sentidos, há uma troca. Ei, Ana. Quem? Tia Lucia tá aqui também. Edna, deixa eu falar com o pessoal que entrou aqui que eu não vi. Luciana, é isso? Ah, não, é Lucia. Ah, tia Lucia, acabei de ver aqui. Dani. Ivete, eu já falei. Boa noite, gente. Bem-vindas. Então, entende-se, né, esse relacionamento onde um só se beneficia dessa relação. Ei, Jean, que tenha dentro disso, né, desse benefício próprio, essa questão do abuso. Então, quando uma pessoa está dentro de um relacionamento onde ela constantemente não se sente considerada, onde ela se sente sufocada, onde ela acredita que ela é menos, né, se sente diminuída, porque na verdade esse processo todo do relacionamento abusivo, ele causa, se a pessoa não tinha uma autoestima baixa antes de se ver nesse relacionamento, possivelmente ela vai ficar com a autoestima baixa, né? Vai ter uma fragilidade. Porque muitas vezes há uma entrega. Quando você tem um relacionamento, ei, Durlane, quanto tempo? Quando a gente está num relacionamento, você vai desenvolvendo uma relação de confiança, né? Seja ele qual for. Se você está no seu ambiente de trabalho, por exemplo, você tem um vínculo com aquelas pessoas, né? E você fica mais próximas de umas do que de outras. E aí você começa a confiar, porque é difícil você conviver constantemente com alguém, ainda que não seja diariamente, né? Mas tem um relacionamento constante, onde não haja uma confiança, né? Você não fica o tempo inteiro se policiando, pensando no que você vai falar, ou como você vai expressar os seus sentimentos, né? Algumas pessoas até nem conseguem, são muito transparentes, né? Não tem esse lado mais cuidadoso, né? Ao se expor, não tem muitas reservas. Então, entende-se que num relacionamento vai ter confiança, né? Você vai se sentir à vontade para se relacionar com as outras pessoas, que você tenha no mínimo, né, algum tipo de afinidade. E aí, a pessoa que é o autor desses abusos, né, dentro do relacionamento, ele se pega muito nesse fator confiança que o outro deposita nele. Então é importante. Ei, César, tudo bom? Quanto tempo, bom te ver por aqui. Feliz de te ver. César é um amigo aí de longa data, né? Quase uma pessoa da família. Muito feliz de você estar aqui. Então, o abusador, né, a pessoa que é o autor desses abusos, ele realmente se utiliza
ele tem esse entendimento, né, do quanto o outro ele tá confiando, né, o quanto o outro tá se sentindo até suscetível a ele de alguma maneira. E, obviamente, dentro do relacionamento, ai, Fabiano, gente, eu tenho que parar aqui para falar, Fabiano, da minha infância, vizinho lá da minha avó. Bem-vindo, Fabiano, gostei de te encontrar aqui também. Thaísa, Rayane, muito legal. Depois vou saber melhor das notícias, viu, Fabiano? Então, essa característica, né, do abusador, que na maioria das vezes é, ele é dominante dentro do relacionamento, né? Exatamente por perceber a fragilidade do outro, né? Porque ele tem essa necessidade. A pessoa, ela precisa se sentir ali dentro de uma zona de domínio em relação ao outro. Todo relacionamento abusivo tem essa relação, né? Um domina e o outro é dominado. E como eu falei ali no início, muitas vezes a pessoa que está sofrendo essas ações, ela não tem essa consciência, ela não percebe que de fato está sendo ali de alguma forma pressionada, e a palavra principal dessa relação, manipulada, né? A manipulação está sempre presente. Só um minutinho, gente. Eu vou falar um pouco mais pausado em muitos momentos para não agredir a prega vocal, tá, gente? Então, assim, muitas pessoas questionam, né, a vítima quando ela entende que aquilo está acontecendo, porque ela demora a perceber, primeiro, porque tem um vínculo afetivo, né? A gente, de um modo geral, não se relaciona com quem a gente não tem um vínculo, e mesmo se for profissional, tem um vínculo que seja pelo respeito, que seja pela hierarquia, que seja pela admiração. Então, esse vínculo, principalmente se ele tiver afeto envolvido, dificulta que essa pessoa entenda que está havendo essa relação conveniente, onde está acontecendo ali algum tipo de manipulação. Até porque a gente não fica o tempo inteiro analisando, né? Até deveria ser um pouco mais analítico, não só com a gente mesmo, como em relação ao outro, né? Aquela famosa leitura que eu sempre falo, fazer uma leitura de quem é o outro. A gente não faz muito isso, né? A gente vive de uma forma até mais automática mesmo. E isso dificulta até essa percepção antecipada. Quando a gente percebe, já é mais tarde. Ei, Monique, tudo bom? Bom te ver aqui. Então, dificulta muito esse processo aí de identificação, e quando a pessoa que se sente vítima dessa manipulação, né, desse abuso, quando ela percebe, já é um pouco tarde. Não é que seja tarde, né? A expressão não é essa. Na verdade, já aconteceram vários afetamentos, né? Nunca é tarde para a gente ter um despertar, para a gente entender o que está acontecendo com a gente, mas já foi afetada, né? Já está sofrendo, principalmente quando chega a buscar ajuda, seja uma ajuda profissional ou ajuda de outras pessoas, ela já está em sofrimento, né? Ela já está com a autoestima dela baixa, com todas as emoções que envolvem isso de uma maneira muito latente, né? Ela já está muito confusa, porque você fica muito confuso dentro desse relacionamento. Ei, Berenice. Então, assim, é muito complicado quando as pessoas ao redor da vítima, né, vamos colocar assim, elas tentam sinalizar que aquilo está acontecendo, e ela é a última, geralmente, a enxergar, ela não percebe, ela acha que tem um exagero ali, que não é bem desse jeito, exatamente pela dificuldade de fazer a leitura daquilo que está acontecendo. Berenice. Então, assim, é fundamental que haja uma atenção, né, à percepção do que a gente ouve, porque nem tudo a gente tem condições de perceber quando você está envolvido dentro de um relacionamento, e principalmente quando existe o fator afetividade, né? Quando você gosta da pessoa, quando você admira a pessoa, você tende a ter mais dificuldade de enxergar o todo, de enxergar aquela situação como ela realmente é. As emoções, elas mascaram um pouco as coisas, né? Exemplo disso são as pessoas apaixonadas, né? É mais ou menos a mesma situação. Mesmo que seja numa relação de amizade, tem aquele momento, né, de cegueira, que você se empolga com a pessoa, que você vê só as qualidades. Toda relação no início, você tende a ver mais as qualidades, né, do que os defeitos. A Berenice está falando o amor é cego,
É meio cego, sim. Toda vez que a gente se deixa levar só pela emoção, a gente tende, né, a errar mais, porque a emoção ela não é muito boa condutora das nossas ações, né? O ideal é que a razão conduza. A emoção ela tem que dar um colorido, ela tem que dar, né, um toque especial, mas a condução deve ser da razão. Então, assim, muitas pessoas me questionam, ei, Renata, muitas pessoas me questionam se quem promove o abuso, né, essa pessoa que é o autor dessas ações abusivas, se ela tem consciência de que faz isso, é uma coisa assim que ela faz sem perceber. Com raríssimas exceções, ela tem consciência, tá? Ela sempre tem consciência. Ei, Karine, Fábio. Então, assim, é muito importante você entender que existe uma intenção, sim, da pessoa que promove esses abusos. É a intenção de se beneficiar de alguma forma, é a intenção de estar no controle. E aí, essa pessoa que vai promover esses abusos, ela vai tentar te enfraquecer o tempo inteiro dentro dessa relação. Uma das coisas principais, né, da forma como ela age, é monopolizar aquela relação, né, seja de amizade, seja no relacionamento amoroso, e como eu falei, no familiar, profissional, você tenta monopolizar aquela pessoa para que você tenha uma manipulação maior dela. É interessante que ela estreite muito mais os laços com você, né, com o manipulador no caso. Porque dessa forma você vai ter menos chances, né, de ter outros olhares, de ter que as pessoas percebam. Porque quem tá de fora acaba enxergando assim a situação de um outro jeito, porque não tem esse envolvimento, né, como eu disse. Então ela tende a sinalizar, não, mas tá estranha a relação daquelas pessoas ali, né? Tem alguma coisa errada. Existe ali ou uma manipulação, ou existe uma pressão, né? As pessoas se sentindo muito pressionadas. Então esse monopólio da amizade, né? Ou do relacionamento, quando é de casal, por exemplo, onde a pessoa tenta separar, né, o parceiro ou a parceira das amizades, né, evitando ao máximo que ela tenha contato com amigos, né, fora do ambiente de trabalho, por exemplo, até mesmo com os familiares, né, evita ao máximo que haja esse contato com os familiares. Dentro das amizades, existe toda uma monopolização em relação também assim, nossa, mas eu é que sou sua amiga, eu é que sou seu amigo, né? Existe uma dificuldade em interagir com os outros, é como se ninguém fosse bom o suficiente. O manipulador acaba vendo defeito nos outros amigos, né, para que haja ali a manutenção desse controle. E uma outra coisa também que a gente não pode perder o foco é que o relacionamento abusivo, quem vai praticar esse abuso, né, quem é o autor, pode ser tanto homem quanto mulher, porque a gente pensa logo, primeiro, em relacionamento amoroso, como eu falei, e segundo, em homem, né, por conta dessas situações que a gente vê acontecendo socialmente, da violência, né, do homem contra a mulher, e aí a gente associa muito ao homem, né, como autor desses abusos. Mas uma mulher também pode ser uma abusadora. Só um minutinho. Essa porta ali tá fechada. Vocês estão ouvindo os cachorros latirem? Aqui em casa, ó, tem uma população enorme de cachorro. O Fábio tá dizendo, já tive um relacionamento assim e foi muito punk. Sem dúvidas. Sempre que você consegue sair, né, que uma pessoa consegue sair de um relacionamento considerado abusivo, ela sai com bastante sequelas, né? Ela sai com muitas marcas. E que bom quando consegue, porque é muito difícil se livrar disso, muito pela questão da manipulação que o outro faz. Então, geralmente, quem sofre, a pessoa que é vítima dessa manipulação, ela tenta inúmeras vezes sair depois que ela toma consciência do que está acontecendo, mas ela tem muita dificuldade, porque ela é manipulada o tempo inteiro. E aí são inúmeros apelos emocionais, né? Chantagens emocionais muito frequentes. Marcos Paulo está falando muito bem falado sobre qualquer gênero ser capaz de ser abusador. Exatamente. As pessoas confundem muito isso, né? Isso não é algo característico, por exemplo, do homem ou do gênero masculino, não, de forma alguma. Nem de uma classe específica, enfim. Qualquer pessoa, né? Pode ter. E geralmente você até observa isso desde muito cedo. Existem crianças também que desenvolvem relacionamentos abusivos, tá, gente? Isso não é uma coisa só do adulto, não. Você vê ali, de repente, entre os coleguinhas, que um é mais manipulador e um quer dominar a situação, né? Quer obter vantagens, quer monopolizar a relação. Então, isso pode ser desenvolvido, obviamente, que com essa consciência
é na fase adulta, né? Quando você tem um entendimento maior disso. Ei, Marina, Tamires, Kelly, bem-vindas. Então, como eu falei que ambos... Oi? Até crianças pequenas fazem em cima do adulto. O Marcelo tá falando aqui que até crianças pequenas podem fazer isso com adulto. No sentido da manipulação, sim. Né? O relacionamento abusivo, não, porque aí entende-se que o adulto tem a maturidade, né, de entender que aquilo ali não é viável, né? Mas a criança pode tentar manipular o adulto facilmente o tempo inteiro. Pode conseguir, pode não, mas que tenta muito, tenta. O Fabiano tá falando, algumas pessoas associam o abuso somente do homem para com a mulher. Mas o contrário também acontece. Sim, acontece. Ei, Kívia, boa noite. Bem-vinda. Sim, acontece muito, muito mesmo. Eu já peguei inúmeros casos, né? De mulheres que têm um relacionamento abusivo com seus companheiros, com seus maridos. Isso não é. Gente, se existe essa associação. Ei, Larissa, se existe essa associação de que o comportamento abusivo é específico do homem, vamos desconstruir isso, tá? Porque não é. Tanto o gênero masculino quanto feminino pode ser uma pessoa abusadora, manipuladora, e aí eu tô falando abusador em qualquer sentido, tá? A gente pode entender até no sentido sexual mesmo, embora o foco da live não tenha nada a ver com isso, né? Seja o abuso mais no sentido psicológico, né? Do relacionamento. Se a gente for para essa questão sexual, do abuso sexual, não é só o homem que comete abuso sexual, né? A mulher também. Porque a gente acaba vendo mais casos de homens fazerem isso, enfim. Mas até por essa questão que a gente vive, cultural, machismo, mas é característico dos dois gêneros, tá? Então existem dentro de relacionamento amoroso, né? De um casamento, de um namoro, enfim, de uma união estável. Existe a mulher também que tem esse comportamento manipulador. A própria questão, às vezes, do ciúme excessivo gera. O ciúme ele está muito presente, né, na manipulação e no relacionamento abusivo, porque você, como eu falei do monopólio, ou por querer convenientemente afastar essa pessoa que é o teu alvo de manipulação dos outros, ou pela questão do ciúme, de achar que ela pertence a você, né, ciúme, posse, enfim. Na verdade, existe uma confusão muito grande do sentimento, né, do amor como afeto. Existe o sentimento com a posse, existe o sentimento com o abuso. Ei, Douglas. Então, assim, é muito importante a gente entender a diferença dentro do relacionamento, que sentimento está acontecendo ali. Se é uma relação afetiva saudável, né, onde há uma troca natural, onde você admira a pessoa pelas qualidades, onde você entende que ela tem defeitos, como todas as pessoas têm defeitos. E na relação, quando entra a posse no meio, na verdade, você deixa de ter um relacionamento saudável, né? O outro, ele se sente detentor, né? Ele acha que você é propriedade dele ou dela. Então, isso é uma coisa também que a gente precisa entender, saber diferenciar que sentimento, o que está acontecendo ali. Atrasou mesmo. Quanto tempo que o Douglas está atrasado? Vê aí. Mas o importante é que você entrou. 20 minutos. Ei, João! Alguém mais que eu perdi aqui que entrou? Não, né? Luciana, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas, os que estão chegando agora. Então, assim, é importante a gente identificar que sentimento está presente nesse relacionamento. Ou não presente, mas que sentimento predomina nesse relacionamento. Porque, assim, gente, vamos ser bastante realistas. Todos nós, em algum momento, dentro de alguma relação, podemos ter um comportamento que seja abusivo, até pelo egoísmo que todos nós temos. Todos nós temos egoísmo em maior ou menor grau. Então, por essa razão, todos nós, em algum momento dentro de algum relacionamento, vamos ter essa característica, vamos ter o comportamento abusivo. Agora, o que define a pessoa como de fato uma abusadora como característica? É a frequência disso, é a intenção disso. Ah, João, que bonitinho. Tá vendo? Tem até fã agora. Mas é das antigas, né, João? Já é fã há muito tempo. Obrigada aí pelo carinho. E pelo prestígio também. Então, o que eu tava falando agora? Me perdi.
Tá vendo, João? Você me deixou aqui agora perdida. É... Da característica da pessoa que você usa. Ah, é. Lembrei, gente. Tá vendo? Meu auxiliar quase que ele esquece. É a frequência. O que vai definir que essa pessoa é uma abusadora por característica é a frequência desse comportamento dentro do relacionamento e a intenção que a pessoa tem. Porque assim, o manipulador claramente ele quer obter vantagens dentro desse relacionamento. Então ele vai fazer uma análise do que é interessante para ele. Pode ser uma vantagem para se sobrepor, pode ser uma questão de autoafirmação, pode ser puramente emocional, né? Para a pessoa ela tem o ego mais desenvolvido e aí ela vai querer manipular, ela vai querer controlar o outro porque ela tem essa necessidade de controle. Pode ser por um interesse financeiro, né? Perceber que através dessa manipulação ela vai ter benefícios financeiros com aquele relacionamento, e aí isso também é abusivo quando isso passa a ser o foco, e aí você não pensa na consequência que aquilo vai gerar para o outro. A única coisa que interessa é o domínio que você tenha sobre esse outro. O abusador, ele está frequentemente criticando, né? Dificilmente ele elogia, ele ressalta as coisas positivas. Ei, Denise, então, assim, ele tá sempre colocando o outro para baixo. Por quê? Quanto mais a pessoa se sente fortalecida emocionalmente, mais ela tem condições de combater esse tipo de situação, né? De abuso. Ela vai conseguir ter aí um parâmetro, uma observação. Não, peraí, isso que você tá falando não faz muito sentido. E quando a autoestima tá baixa, quando essa pessoa se sente fragilizada, quando essa pessoa ela se sente inferiorizada, ela vai ter muito mais dificuldade em rebater, ela vai ter dificuldade em se perceber e vai acabar desenvolvendo até uma relação de dependência com o outro, né? Ah, mas a pessoa que é abusadora, ela nunca, ei, Tereza Cristina, Tassi, o abusador, ele nunca vai fazer um elogio? Faz, de uma maneira muito conveniente, quando aquilo foi interessante para obter esse ganho, que seja secundário, dentro desse relacionamento. Deixa eu ver o que a Kelly tá falando. Você acha que a falta de ciúmes no relacionamento é um problema? Digo isso porque existem pessoas que cobram ciúmes como uma forma de demonstrar amor. Engraçado que hoje eu ouvi esse questionamento, né? Uma pessoa falando exatamente isso. Na verdade, essa pessoa dizendo que foi questionada por ela não sentir ciúmes, né, do companheiro dela. E aí um amigo falou: Nossa, mas você não gosta então dele, né? E o próprio companheiro questionando se existia esse afeto porque não tinha ciúme. Não, né? O ciúme é difícil você ver um relacionamento onde não tenha, né, um ciúme do outro, porque isso é uma das nossas fragilidades, né, como ser humano. Mas o ciúme em excesso, obviamente, né, que é uma característica adoecida. Mas para você gostar de alguém, não necessariamente você tem que ter ciúmes. Porque quando o relacionamento te transmite muita segurança, quando você tá bem com você mesmo, você não vai sentir ciúme, você vai ter, como a gente brinca, né? Você vai confiar no seu taco. Então, assim, quando essa relação te permite essa confiança, onde você não acredita que o outro, né, possa te trair de alguma forma, é natural que não haja o ciúme, e é muito bom até que não haja, né? É uma relação bem legal. Eu acho que você tem outras formas de demonstrar o seu amor que não pelo ciúme. Se ele acontecer numa dose que seja aceitável, né, que não cause grandes transtornos, que não coloque em xeque a moral do outro, que não gere sempre conflito dentro do relacionamento, tudo bem, como eu falei, faz parte. Mas, de um modo geral, se você entende que esse relacionamento, esse ciúme, ele está muito excessivo, né, ele gera uma cobrança, ele gera uma pressão, ele gera até uma manipulação, não é legal. Então, não necessariamente a pessoa que gosta tem que ter ciúmes. Ela pode gostar e não sentir, tá tudo ótimo. Ela é uma pessoa segura, o relacionamento tá saudável, não tem problema nenhum com isso, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta. Deixa eu ver aqui o que o povo tá falando. Fernanda tá falando, meu ex-companheiro era muito frio. Existem pessoas que têm essa característica até, né? Não necessariamente por confiança, pode até não sentir tanta confiança assim, mas é uma pessoa mais fria e tem dificuldade em demonstrar afeto. Às vezes sente o ciúme, mas não demonstra, tá? Não é porque a pessoa é fria que ela não vai sentir ciúme, não, tá, Fernanda? Isso aí é uma coisa também equivocada. Ela pode não demonstrar, mas lá no íntimo dela ela pode sentir, tá? São coisas diferentes.
A Luciana tá falando, a falta de ciúme é ruim quando a pessoa te deixa muito livre? Não, gente, a falta de ciúme, olha só, a falta de ciúme não é ruim, nunca é ruim. Porque aí você também tem que entender que relacionamento é esse. Se a gente estiver baseando o amor no ciúme, né? Tipo assim, ah, não, pra existir amor tem que ter ciúme? Não, tá errado. Agora, o relacionamento quando tem ciúme, um ciúme aceitável, tolerável, é normal? É normal e saudável. Mas não necessariamente para você gostar de alguém, você tem que ter ciúme. Isso é uma característica que as pessoas têm, algumas mais, outras menos, mas não é um pré-requisito para você saber que o outro gosta de você. Deixar muito solto, o que isso quer dizer? Falta de interesse? Eu posso entender também que é confiança, né? Porque quando o outro te dá espaço para você agir, para você ser quem você é, eu acho que isso é muito positivo. Agora, pode ser também pela falta de interesse? Pode. A gente tem que entender o seguinte: dentro de um relacionamento saudável, e aí isso entra na questão do abuso, né, ou não abuso no relacionamento, você tem que estar livre para ir e vir. Não adianta a pessoa estar do teu lado porque ela está com medo. Não adianta ela estar do teu lado porque ela precisa de você. Não adianta ela estar do teu lado porque ela tem algum receio, alguma insegurança. Ela tem que estar do teu lado porque ela quer. Então ela tem que ir, né? Eu digo ir pro ir e vir dela, para a vida, para as suas escolhas, para suas ações, e voltar porque ela quer. E voltar pelo afeto e não por uma conveniência. E as pessoas confundem isso. Tem gente que quer aprisionar o outro, e aí, mais uma vez, isso serve para relacionamento amoroso, serve para amizade, serve para relacionamento familiar. Aprisionar o outro como garantia da manutenção desse relacionamento. Mas aí, que garantia é essa? Né? Uma garantia ilusória. Que se a pessoa está com você por conta de alguma conveniência, por conta de algum medo, de alguma insegurança, né? Por conta de algum porém, então tem alguma coisa bem errada no seu entendimento de relacionamento, tá? O ideal é que você realmente possa ir e vir, né? Quando você cativa emocionalmente uma pessoa, ela não precisa ficar fisicamente presa a você, né? Ela tá emocionalmente vinculada a você. Então ela pode se afastar da sua presença, mas ela vai estar sempre com você, emocionalmente falando, tá? Essa é a grande diferença. Ei, Cláudia, tô te vendo aqui agora. A Fernanda tá dizendo que vê como falta de interesse. Mas não é não, Fernanda. Assim, na verdade, tem que fazer uma leitura do todo. Se você me der um fato solto, eu não posso dizer que isso seja falta de interesse. Mas talvez você, dentro do seu contexto, com outros exemplos, outras situações, possa caracterizar que seja. Desce pra Tereza. Ah, é pra descer, né? Peraí, gente, deixa eu chegar aqui embaixo. Não tô achando não, cadê? Eu penso assim, se você tem confiança no outro e em si, não há por que ter ciúmes. Ah, tá. Ah, da Tereza. A Tereza tá falando. Eu penso assim, se você tem confiança no outro e em si, não há por que ter ciúme. Exatamente. Esse pensamento, assim, essa colocação da Tereza, tá muito mais próxima do que é saudável dentro de um relacionamento, do que a necessidade de você querer que tenha ciúme. Entendeu? O ciúme, gente, ele não é garantia de afeto, não. Existem pessoas que sentem ciúme dentro do relacionamento por posse e não por amor, tá? Vamos deixar isso muito claro. Não confundam uma coisa com outra. O ciúme, ele tá muito mais próximo do adoecimento do que da saúde. Vamos entender assim, o ciúme tá mais pertinho da doença e a confiança tá mais pertinho da saúde, né? Então, se a pessoa tem confiança no relacionamento e ela não sente ciúme, isso é um fato muito mais positivo, e se existe muito ciúme, é um fato mais negativo. Mas com equilíbrio é aceitável, né? Dentro de alguns casos. Alguém mais falou alguma coisa que eu não tenha visto? Acho que não, né? Então, seguindo aqui, gente. Vocês estão conseguindo entender essa parte, assim, a diferença? Se a gente não conseguir identificar, se a gente não conseguir identificar o que sentimento está presente ou que sentimento predomina nesse relacionamento, a gente sequer vai conseguir identificar que esse relacionamento é abusivo. Né? E aí, como eu falei, essa situação do relacionamento abusivo que envolve a manipulação, que envolve o tempo inteiro a autoestima do outro em xeque, tudo que o outro faz é questionável, né? Tudo que o outro faz é negativo e de uma forma muito intencional, é um relacionamento abusivo. A manipulação pelo abuso,
a manipulação pelo ciúme, né, que é essa coisa da posse. Muita gente confunde. O sentimento de posse, ele tá muito distante de um sentimento saudável de amor, por exemplo. E muitas vezes a pessoa tem a posse do outro e não sente nenhum afeto. Ela tem a posse porque ela quer manipular, porque ela quer se sentir uma autoafirmação, né? Então existem muitas características. Tereza Cristina, acho que amor está longe, está ligado a respeito, admiração, carinho mútuo. Gente, um minutinho que eu vou tomar um mel aqui, só para melhorar, porque tá muito irritada a minha voz. Obrigada. Dadá entrou, Leda, bem-vindas. Sem dúvidas, né? O amor, ele tem essa ligação muito com respeito a quem o outro é. Porque analisa comigo, o ciúme em excesso é uma característica muito grande do relacionamento abusivo pelo seguinte. Lembra que eu falei que uma das características é você colocar o outro em xeque constantemente? Não, não é não. É alergia, é mudança de tempo, tá? Rinite. Que você colocar o outro em xeque constantemente é uma forma muito, muito latente do relacionamento abusivo. No ciúme, na verdade, o que... Tá uma pinga. Não, melhor não. Hã? Na verdade, o ciúme é uma prova constante de que você tá colocando o outro em xeque, né? Ei, Maria Clara. Porque quando você sente um ciúme excessivo, porque tem o ciúme que é a insegurança da pessoa. Tipo, eu tenho ciúme porque eu sou insegura. Existe essa situação. E existe a situação de eu ter ciúme porque eu acho que o outro é uma pessoa que faria algo nesse sentido, né? De uma traição, de um olhar diferente, né? De um olhar mais malicioso em relação ao outro. Então, quando você coloca em xeque a fidelidade, por exemplo, né? E aí entra nesse acordo que o relacionamento existe, se entra em xeque a fidelidade que o outro tem com você, então você está colocando em xeque também a moral dessa pessoa. Entende? Por que entra o caráter abusivo? Agora, pode acontecer também de você não estar colocando necessariamente, num primeiro momento, em xeque a moral da pessoa, porque você é um inseguro. Então, você acha que qualquer pessoa é capaz de te trair, qualquer pessoa é capaz de gostar mais do outro do que de você. Aí é uma insegurança sua. Agora, quando você tem esse ciúme porque acha que a pessoa é capaz de te trair como característica dela, aí a gente já pode entender que tem um caráter mais abusivo. Douglas e Maria Clara, por favor, discutam a relação no outro momento. Não é terapia de casal. Então, assim, a gente tem que definir isso. Se a gente não conseguir entender o que está acontecendo dentro desse relacionamento, o nível dessa manipulação, e aí vamos entrar também na questão dos relacionamentos tóxicos, né? O que seriam os relacionamentos tóxicos? São aqueles, primeiro, tóxicos a gente já está entendendo, né? Alguma coisa que te faz mal, que te envenena. Todo relacionamento abusivo é tóxico. Mas nem todo relacionamento tóxico necessariamente é abusivo. Por quê? A gente pode entender o relacionamento tóxico como tudo isso que eu falei aqui agora do abusivo, ou a gente pode entender o relacionamento tóxico como aquela relação daquela pessoa sempre muito pessimista. Acho que todo mundo tem, né? Conhece alguém assim. Se ninguém conhece alguém assim, pensa que vocês podem ser essa pessoa. Então a gente tem que ter essa consciência. Então, um relacionamento tóxico pode ser com aquela pessoa que você se aproxima de você só para falar de doença, aquela pessoa que você vai contar uma coisa bacana, só um minuto, gente. Hoje a garganta tá pegando mesmo. Aquela pessoa que você vai contar uma coisa bacana, você vai contar um plano que você teve, aí ele vai falar assim, isso não vai dar certo não. Nossa, você já pensou melhor? A pessoa que constantemente tá te puxando para trás, né? Que tá te puxando para baixo. Então, isso tudo que acontece numa relação onde você não se sente, não tem uma troca positiva, pode ser considerado um relacionamento tóxico, né? Uma pessoa que não te acrescenta coisas positivas, não te acrescenta coisas boas. E, obviamente, todo relacionamento, como eu falei, abusivo,
é tóxico. Então, assim, dentro desse tipo de relacionamento que a gente considera abusivo, como eu falei, tem a manipulação, tem o monopólio, né? Você quer a pessoa só pra você. Você suga ao máximo as características positivas que essa pessoa tenha, né? Você quer extrair dela sempre o melhor e não necessariamente você tá oferecendo. Neuzinha! Olha a Neuzinha aqui! Boa noite, você entrou, que legal! Neuzinha é minha boadrasta. É? É Neuzinha, não é? Primeira vez que ela entra aqui. Então meu pai deve estar assistindo também. Então você sempre tenta extrair do outro o melhor, né, que o outro possa te oferecer. Geralmente você não oferece absolutamente nada em troca. É ela mesma. Beijo pra você, pro meu pai. Então é muito ruim quando você entra num relacionamento com essa via de mão única, né? Que não tem essa mão dupla, onde há uma troca. E todo relacionamento é importante que haja essa troca. E aí o abusador, né? Além dele te colocar lá numa escala com a autoestima abaixo do pé, fazendo você se sentir dependente dele, entra uma dependência muito grande, e aí depende muito da característica também de cada um, né? Se ela já entra nesse relacionamento com essa fragilidade, com essa dependência, com essa autoestima baixa, já tá feito o quadro, né? Perfeito. E como eu falei, a pessoa pode estar bem e acabar sendo minada, né? Todas essas características são minadas, né? Como a autoestima, como o auto-amor. A pessoa começa a duvidar da capacidade dela sem a presença desse abusador, né? Como se ele reiterasse tudo, tipo, não, você conseguiu isso porque eu te dei apoio. Ele minimiza o valor do outro e supervaloriza as ações dele, né? Como eu falei, é um ego que fica muito insuflado. Ei, Isaura! O ego, né, do abusador, ele é sempre muito insuflado. Dificilmente você vai ver uma pessoa abusadora que, na verdade, não se acha, né? Não tem uma característica boa, o que não tem a ver necessariamente com autoestima. Tá? Às vezes, a pessoa não tem autoestima boa e ela fica o tempo inteiro tentando se sobrepor. Ah, não é a minha boadrasta, não. Tá vendo? Me enganei aqui. É porque a foto é muito parecida, eu não tô enxergando. Sei, agora eu lembrei quem é. Bem-vinda de toda forma, tá? Tanto quanto. Então, essa manipulação, né? Na verdade, essa característica que a gente fala do ego, não necessariamente a pessoa que manipula o outro tem autoestima tão boa. Porque vocês já observaram essas pessoas que ficam o tempo inteiro se autoafirmando? Que tudo delas é o melhor, que tudo que elas fazem é do melhor jeito, que só elas sabem fazer as melhores escolhas. Não necessariamente essas pessoas elas têm uma autoestima boa. Muitas vezes elas ficam tentando se sobrepor, elas ficam se autoafirmando exatamente para esconder essa característica, né, e para tentar, de uma forma ilusória, elevar essa autoestima. Mas é realmente ilusório, né? Na verdade, ela se constrói com bases internas, não com bases externas, não através das coisas materiais. E geralmente, quando você tem aí as suas qualidades, que é legal você reconhecer suas qualidades antes do outro, mas você não precisa ficar o tempo inteiro exaltando isso, né? Geralmente as pessoas exaltam as suas qualidades e não necessariamente você precisa o tempo inteiro ficar exaltando. Ei, Eda, boa noite. Gente, eu tô fazendo essa live na força do amor, porque realmente tá muito difícil a minha garganta. Então, a gente tem que fazer, como eu falei, essa leitura para que a gente consiga primeiro identificar quem é você dentro desse relacionamento, né? Como eu falei, todo mundo em algum momento vai ter essa característica de ser o autor desses abusos e todo mundo vai conseguir também se sentir, às vezes, necessitado de um apoio do outro e não necessariamente isso também é uma dependência, né, que você desenvolve num relacionamento abusivo. O que caracteriza, como eu disse, é a frequência.
frequência, quando isso vira o padrão do relacionamento, o outro sempre te diminuindo, o outro sempre te depreciando, o outro sempre te pressionando, o outro sempre te sufocando, e você sempre se sentindo dependente, você sempre se sentindo oprimido, você sempre se sentindo aprisionado. Então, quando isso é o padrão do relacionamento, se torna, a gente pode entender que é um relacionamento abusivo, né? Que é uma troca, onde você não tem leveza, onde constantemente você está se sentindo em sofrimento. Isso caracteriza esse tipo de relacionamento. E aí todo mundo que coloca, né, os seus exemplos, quando fala de relacionamento abusivo, tem muita dificuldade em sair desse relacionamento, gente, e é de fato muito difícil, porque a maioria desses relacionamentos acaba desenvolvendo a relação de dependência, né? A pessoa que é a vítima, ela se sente dependente porque ela tá tão fragilizada, ela já tá afastada dos amigos, né? Porque, como eu falei, tem esse monopólio, muitas vezes ela se afasta. E aí, mesmo se for relação de amizade, se afasta dos outros amigos. Ela já está se sentindo com a autoestima muito baixa, ela se sente dependente do outro, como se essa pessoa tivesse que estar na vida dela para que as coisas deem certo, para que ela esteja ali fortalecendo as ações, as escolhas, ela não consegue fazer escolhas, chega num ponto que ela fica o tempo inteiro numa condição de manipulado mesmo, né? E ela se coloca nessa situação de manipulável por conta dessa autoestima baixa. Muitas vezes é você, a vítima do abuso, que está fazendo uma coisa boa para o outro, que é o abusador, e esse outro, nesse processo de manipulação, faz parecer que é ele que está te fazendo o favor. Isso também acontece muito, por conta dessa situação de você já estar nessa relação cega da dependência. Então, você já está completamente fragilizado, já está afastado de todo mundo, e aí você vai perder essa pessoa que você acredita que depende dela, né? Então, é muito difícil sair de um relacionamento abusivo por isso. Tamir está falando aqui da culpa. Sim, muito. Uma outra coisa interessante. O abusador, ele te coloca o tempo inteiro nesse lugar, como se ele fosse a vítima e você fosse a pessoa culpada ou culpado, né? Tipo, ele se coloca nesse lugar, tipo, nossa, eu te ofereço tudo, eu te ofereço o meu apoio, eu tô o tempo inteiro com você, eu sou seu único amigo, ou então assim, eu sou a única pessoa que tá do seu lado. E aí a outra, né, que é a manipulada, ela reflete isso de uma maneira muito culpada, né, realmente. Como que eu posso pensar isso da pessoa? Como que eu posso pensar isso de você? Então a culpa é muito presente. A indisponibilidade para te ouvir é indício de abuso? Isolado, talvez não. Mas dentro de um contexto, sim. Porque a gente entende que é uma pessoa que é egoísta. É uma relação via de mão única. Porque se é uma relação entre duas pessoas, né, duas ou mais, mas né, dessas duas pessoas, eu falo, você me escuta. Em algum momento você fala, eu te escuto. Mas se aquela só te usa para falar dos problemas dela, só te usa para desabafar, é uma relação abusiva, porque ela está abusando de uma característica sua, que é ouvir. Então, tudo que vira algo excessivo, tudo que abusa de uma característica, de uma condição sua, a gente pode entender que é abusivo, esse relacionamento. Tá? Então, se existe aquela pessoa que só te procura quando tem interesse, ou que só te procura porque você vai dar bons conselhos, porque você é bom ouvinte, da mesma forma a gente pode entender que é sim uma relação abusiva. A Dulcineia tá falando que a pessoa acaba ficando deprimida. Sim, é muito comum, tá? Eu recebo muitos casos de pessoas que chegam no consultório num estado já depressivo. Às vezes não com um diagnóstico específico de depressão, mas com episódios depressivos, né? Onde frequentemente a pessoa está se sentindo entristecida, a pessoa fica muito desmotivada, né? Ela se sente desanimada. Na verdade, se o abusador, que tem essa característica da manipulação, não incentivar a fazer algo, ela geralmente se esquiva das situações, né? Porque ela começa a ficar se sentindo inábil para tudo, se não for alguma coisa que esse abusador conduza ou diga, não, isso aqui você tem que fazer, porque isso aqui é bom para você, isso aqui não é. Ela passa a não ter mais a habilidade de fazer esse reconhecimento, de fazer esse tipo de escolha, tá? Então, realmente, elas ficam muito deprimidas. A Rita tá falando, a saída de um relacionamento abusivo é desgastante, mas a longo prazo é libertador. Não, a longo prazo e a curto prazo. Quando você consegue sair desse relacionamento, você já se sente muito aliviado. Sabe por quê? Quando você começa a tentar,
é porque já está no ponto do insustentável, já está num ponto onde você já se encontra adoecido. Então, se você consegue se libertar desse relacionamento, você realmente se sente muito mais leve, você se sente muito mais aliviado, inclusive a curto prazo. Porque, como eu falei, é difícil. O que o abusador faz quando percebe que você está tentando sair daquela relação? Aí, gente, vale para tudo. Vale para casal, como eu falei. Se for dentro de um relacionamento amoroso que tenham filhos, esse abusador, ele vai usar os filhos, claramente. Ele vai dizer assim, não, mas você não pensa, você está pensando só em você. Você não pensa nos nossos filhos, né? O que vai acontecer com eles? Ou se o filho é só de uma das partes, né? Vai falar assim, mas e os seus filhos? E o suporte que eu dou para vocês? Muitas vezes não tem suporte nenhum, pelo contrário, né? Aquela pessoa está sendo ali um peso emocional. Então, existe essa chantagem. Quando é de amizade, a mesma coisa. Mas quem é que vai te ouvir? Quem vai te orientar? Quem vai fazer isso por você? Então, isso é constante, até a pessoa realmente falar assim, se fortalecer e dizer, eu vou bancar tudo isso que está acontecendo, eu vou bancar ficar sozinho, se for o caso, eu vou bancar qualquer desestrutura que haja com as crianças. É um empoderamento que a pessoa tem que ter, senão ela de fato fica num ciclo vicioso. Uma outra coisa que é muito comum que o manipulador faz, né, o abusador, é ele criar assim um triângulo dentro daquela relação onde a outra ponta do triângulo é sempre uma moeda de troca para ela. Por exemplo, eu viro para você e falo assim, não, eu sou, no caso de amizade, né? Eu sou sua amiga, mas na verdade fulano, que é meu amigo também, o que é nosso amigo, me oferece muito mais vantagem do que você. Fulano faz isso e isso para mim. Sempre tem uma outra pessoa para usar como exemplo, e aí essa pessoa é real, né? Para que aumente o poder sobre o outro e aumente a fragilidade sobre a vítima. Se for dentro de um casamento, por exemplo, ou de uma relação estável, tem sempre uma pessoa que ela quer provocar ciúme na outra, querendo dizer assim, olha, eu tô com você, mas tem uma pessoa muito melhor que você ali, e isso aumenta esse poder de manipulação. Que aí a pessoa se coloca mais em xeque ainda, e aí não tem coisa que dá mais vontade da gente lutar quando você percebe que vai perder algo. Então, quando alguém coloca essa situação de que existe uma competição, né, e que ela está sendo alvo dessa competição, estimula o outro. Ei, Fran, boa noite, Juliane. Do print? Print, gente, momento print. O que a Tamires está falando aqui? A culpa é relacionada a ter um relacionamento abusivo e acaba sendo abusiva também. Não entendi. Que a culpa tem a ver com relacionamento abusivo? A culpa está sempre presente na vítima do relacionamento abusivo. Algumas pessoas me questionam também, quanto tempo tem? 6. Faltam 6 minutos? Então, deixa eu falar rapidinho, gente. Muita gente me questiona se o abusador, ele é tipo um psicopata, né? E aí, gente, não, tá? Não necessariamente. Geralmente, o psicopata, né? Ele tem uma característica de desenvolver relacionamentos com abuso, né? Abuso do outro de alguma forma. Mas nem todo abusador é psicopata. Então, a gente tem que fazer essa diferença e ter cuidado com essas nomenclaturas para a gente não ficar generalizando. Psicopatia é um transtorno de personalidade, uma coisa muito séria, que a gente às vezes usa, né, de uma maneira muito banal. Ah, fulano é psicopata, tem um comportamento psicopata, e não tem a ver, tá? Obviamente que o psicopata, por essa característica muito clara da manipulação, ele realmente desenvolve esses relacionamentos abusivos, sim, de uma maneira muito construída, muito bem construída, de uma maneira muito velada, porque o psicopata é muito sedutor, ele é muito inteligente, ele não tem consciência, ele não tem remorso. Então ele constrói isso de uma maneira que dificilmente o outro vai entender que existe ali esse abuso. Mas nem todo abusador é psicopata, porque isso é uma doença, né? Uma característica da personalidade que a pessoa geralmente nasce. É detectada até não, principalmente neurologicamente. Então a gente tem que tomar cuidado com esses rótulos, com essas nomenclaturas. Faltam só 5 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta mais específica?
Larissa Salete. Quem entrou depois, a live fica salva, né? Então é mais fácil. Alguém tem alguma pergunta, gente, mais específica? Alguma coisa que não tenha entendido? Ou fazer uma colocação para a gente aproveitar esses minutinhos finais? Porque, como eu falei, o autoconhecimento é muito importante para você entender quando está se sentindo oprimido, quando você está se sentindo manipulado, quando existe um sentimento de rejeição dentro do relacionamento, quando você está nesse lugar de abusador, que aí às vezes não é intencional. Como eu falei no início, a maioria das pessoas que praticam abuso fazem isso de forma muito consciente, né? Um exemplo claro disso é o seguinte: quando a gente conta uma mentirinha, né? Existem pessoas que usam muito desse artifício, outras que usam menos. Mas em algum momento a gente vai contar alguma mentira. Quando você conta uma mentira, você conta consciente. Você não conta inconsciente. Você sabe o que você está falando e qual o propósito disso. Às vezes para justificar um atraso, né? Ou para dizer que você não quer ir para algum lugar, enfim. Você usa uma mentira consciente do que você está fazendo. Então o manipulador, ele cria situações, né? Muito consciente do que ele quer. Então a gente não pode, porque eu já ouvi isso, né? Pacientes no consultório que falam assim: ah, coitado, mas o meu marido, eu percebo que ele nem identifica que faz isso comigo. Eu tenho certeza que ele não sabe. E sabe sim. Tem sempre um foco, tem sempre o objetivo. Que seja o controle, né? Que seja o monopólio, que seja a posse. Tem sempre um objetivo. Então, com raríssimas exceções, a pessoa tem consciência. E tem aqueles casos esporádicos, né? Olha a tosse. Eu não estou olhando, eu estou sentindo severamente minha tosse. Quem vai falar muito é meu pai depois. Eles. Então, a pessoa pode cometer algum episódio de abuso, como eu falei, todos nós em algum momento, pelo nosso egoísmo, podemos ter um comportamento abusivo sem ter muita consciência disso. Mas quando você tem essa característica de ser o autor disso dentro do relacionamento, onde isso é o padrão, então você tem consciência sim. O Douglas é o meteorologista do grupo. Ele tá dizendo que amanhã vai chover. Quero ver. Tô esperando essa chuva, ó. Então, gente, alguma pergunta pra gente ir finalizando? Ficou claro? Deu pra vocês entenderem essa questão do relacionamento abusivo? O relacionamento tóxico é muito dentro disso mesmo, né? E aí a gente... Ei, Samantha, no final, Samantha entrou pra apagar a luz. A gente entender que o relacionamento tóxico é esse relacionamento que contém o abuso, mas que pode ser essa pessoa também com uma característica mais pessimista, né, com uma característica mais que te coloca muito para baixo, que não te incentiva. Então, assim, tá tudo dentro, né? Tá tudo em conjunto, tudo casa. Então, ficou claro, gente, para vocês? O pessoal tá dando um feedback positivo, ótimo. Semana que vem, quanto tempo tem, Marcelo? Que bom que o feedback é positivo. Eu vou aproveitar esses minutinhos, gente, para falar o seguinte. Eu venho tentando fazer, e aí vocês me ajudam muito. Como não se tornar abusador após sair de um abuso? Isso aí é tema para outra live, né? É tema para outra live, Marcos Paulo. A Rita tá dizendo que foi esclarecedor. Minha tia tá falando que tá chovendo lá. Que bom, gente, que foi, assim, é sempre esse o objetivo. E como eu falei, se tiverem dúvidas, manda mensagem no direct, alguma coisa assim. Eu tô tentando, né, criar, assim, um projeto mesmo de vida, de tentar fazer uma corrente do bem. A gente vê tanta coisa negativa, tanta coisa ruim, e aí eu queria muito contar com o apoio de vocês. Essas lives fazem parte, né, desse projeto. Eu tenho usado as redes sociais com esse objetivo, de tentar levar para o máximo de pessoas possível. Tá vendo, gente? Ó, agora nariz com coriza. Eu tô tentando levar para o máximo de pessoas possível, né, essas lives. Eu tenho feito vídeos, então eu criei um canal no YouTube, né, que é Bruna Ferraz PC. Tem um Twitter, enfim, as redes sociais de modo geral. Eu queria muito o apoio de vocês para me ajudar a divulgar esses canais, para a gente poder ampliar, para que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos, que eu sei que acaba sendo útil, até pelo feedback que eu tenho recebido. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente sem acesso a uma terapia, tem muita gente que não consegue nem entender que precisa, que às vezes através de um vídeo, através de uma live, consegue se entender naquela condição de precisar de ajuda. Então eu queria muito pedir para vocês, eu coloco todas as lives, além de salvar no Instagram, eu coloco também no YouTube.
nesse canal que é Bruna Ferraz Psi. Então, todo o tempo que eu tenho, que eu penso em alguma coisa, eu escrevo uma mensagem que eu sei que pode ajudar. Então, se vocês puderem me ajudar também a divulgar, né, esse canal, eu agradeço muito a vocês, tá? Tá tudo sendo postado lá. E vamos ampliar aí essa corrente do bem, porque a gente precisa disso, né? De mais amor, mais empenho naquilo que vai agregar coisas boas ao outro, né? E, consequentemente, a gente. Muita gratidão por vocês estarem aqui. Até a próxima quinta, né? A gente vai ter outra live. Beijo grande, tá, gente? Deus abençoe vocês. Uma ótima noite. Muito obrigada por tudo.